Shalom, shalom, queridos, entrando aqui de novo, estávamos dando aula nesse instante, né? E aí resolvemos entrar aqui novamente para falarmos um pouquinho sobre o Covid-19, ou coronavírus, como alguns falam, né? Bem-vindo aí, Gabriel, Cazé, discípulo querido, filho amado. E você que for chegando aí, vai acenando aí pra gente. Vai dando aí um ok aí. Deixa eu diminuir aqui meu retorno, né? Aqui a gente está nessa bênção. Essa live agora é uma live de bate-papo, beleza? Com você que está aí na quarentena. Tá em quarentena você? Carla, Cazé, Cleidson, se forem entrando aí, vai dando um ok aqui, tá me ajeitando aqui, né? Estamos na quarentena. Shalom, minha filha Carla. Márcia Coutinho. Márcia, orei por Frederico, viu? O garotinho, né, que você falou de 3 anos de idade. Como é que ele tá? Tá bem? Estou orando ainda por ele. Para que o Senhor recupere a saúde dele, né? Totalmente. Kênia, paz, Kênia, que Deus te abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Querido Renato, Renatão, bem-vindo. Val, como é que você está, Val? Tudo na bênção? Querido Rabino Mário Moreno, tive o privilégio de conhecê-lo através do apóstolo Joselito Aragão, meu pastor, homem de Deus. Recomendo você a seguir esse homem de Deus aí. Mário Moreno é um rabino messiânico, judeu messiânico, que tem sido um presente de Deus para ensinar ao Brasil sobre os princípios da fé dentro de uma visão bíblica e trazendo a igreja de volta às suas raízes, né, judaicas. Eu tive o privilégio também de fazer teologia judaico-messiânica com o pessoal do Ensinando de Sião e sou também um daqueles que acredita que o Mashiach, judeu, vem para restaurar a sua igreja. Horacina, bem-vinda também. O propósito dessa live, nós vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19, né? Paz do Senhor Jesus Cristo, Valquíria Miranda, da CEVEC, Deus abençoe. Vocês estão em quarentena, pessoal? Como é que está aí a sua quarentena? Como é que você está aí nesse tempo da quarentena? Você está conseguindo administrar o tempo bem? Como é que você está usando o seu tempo nesses dias de quarentena? Se você não assistiu ainda a nossa última mensagem de domingo, ela está no nosso canal falando qual o papel da igreja nesses dias do Covid-19. Qual é o papel da igreja? O que a igreja tem que fazer nesses dias do Covid-19? E nós usamos o texto, né, de Atos para falar que nós, como igreja, devemos servir a nossa geração. Nosso chamado, nosso papel como igreja nesses dias é servir a nossa geração. Eu sei que nós temos que estar em casa por um tempo, né? Hoje eu dei uma saída, hoje eu fui ao mercado fazer compra, né? Fui no açougue, reabastecer os estoques, família grande, 5 pessoas comem demais, comem muito. E aí eu fui no açougue, tudo. Bem-vindo aí, Fabiano Costa, Rodrigo, Maria Augusta, Cristiane Novato, todo o pessoal que está chegando aí. Bem-vindos. Eu fui e a cidade está vazia, Salvador vazia. Peguei trânsito, milagre de segunda-feira não pegar trânsito em Salvador. E muitas pessoas realmente estão respeitando o período da quarentena e estão aí na expectativa de que realmente aconteça uma mudança, uma transformação. Eu estou acreditando, eu estou crendo, né, que até entrou aí um querido amigo de Colômbia, Juan Manuel Cabreros. ¿Cómo está la cuarentena en Colombia? ¿Cómo está la situación de COVID-19? Y cómo están todos, que acá en Brasil está más alardes, las personas están haciendo más fake news que qualquer coisa. Então estamos nesses dias desafiadores da igreja. E a minha pergunta é, para você, discípulo de Jesus, você que, querida Betânia, bem-vinda, você que está vivendo esses dias de Covid-19, esses dias de quarentena,
Como é que tem sido a sua expectativa em relação a tudo isso? Você acredita que estamos no Apocalipse, que é os dias da volta de Cristo, que é uma praga do Apocalipse? Como é que você tem visto isso tudo? E aí no domingo eu falei um pouquinho, né, sobre os tempos de redenção. Atos 3,19 fala que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor nos chama ao arrependimento, e antes da vinda de Jesus, Deus vai enviar o espírito profético de Elias. O mesmo espírito que estava sobre o profeta Elias, ele virá e ele vai restaurar algumas coisas que precisam ser restauradas antes que Jesus volte. Então, uma frase. Agora sim, minha querida, da área de saúde, a enfermeira, hoje ela falou comigo que está sendo um desafio nos hospitais, né? Em Jaguar, difícil, que o Senhor te cubra com o sangue dele, está exposta aí diante dessas situações, e que o Espírito Santo possa te cobrir com o sangue de Jesus, para que você possa estar protegida, blindada. E nós falamos no domingo aqui na nossa igreja, uma mensagem muito boa, está no nosso canal no YouTube, o tema dela é qual o papel da igreja nos dias do Covid-19, e nós falamos que esse é um tempo de restauração. Antes de Jesus voltar, e acho que uma das frases que tem sido muito divulgada, muito publicada agora nesses dias é: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só que a palavra de Deus diz que Jesus, antes de voltar, querido profeta Elias Brant, meu amigo, quanto tempo, né? Você por aqui, Elias Brant, meu amigo, profeta de Deus. Estou falando, Elias, sobre os Elias dessa geração, né? E você é um desses Elias dessa geração, um homem que eu admiro muito, um profeta muito querido. Tive a oportunidade de conhecê-lo em Vitória da Conquista, através dos meus queridos pastores Evandro e Sônia, da comunidade cristã, que são grandes amigos. E conheci o Elias lá, é um profeta, é um Elias de verdade, né, da nossa geração. Elias no nome e Elias na unção. E eu creio aquilo que está escrito em Atos 3:21, que antes da vinda de Jesus, é o que está acontecendo agora, Deus vai iniciar um tempo de restauração de todas as coisas. E a palavra diz, né, que antes do grande e terrível dia do Senhor, que Elias viria. Elias veio na primeira vinda de Cristo, prefigurado em João Batista, um espírito de restauração, de convite ao arrependimento. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E ele trouxe essa palavra como o Elias da sua geração. E nós estamos agora vivendo nesse tempo, né, em que o nosso querido Mike Shea sempre dizia a companhia de João Batista, os Elias de Deus dessa geração. Talvez algumas pessoas estão perguntando nesses dias: onde está o Deus de Elias? E a pergunta é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão aqueles que vão agora se colocar entre os céus e a terra como intercessores, como pessoas que vão trazer a realidade dos céus para a terra? Porque uma coisa eu garanto para você: o que está acontecendo agora não é a vontade perfeita de Deus. Até porque a vontade perfeita de Deus nunca foi que o homem sofresse. Então, Jesus nos ensinando a orar, a oração suprema, que é a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a orar. Pastor André Fonseca, querido, que Deus te abençoe, saudade também, Cristo possa te abençoar. E André Fonseca, perdão. E dentro disso, né, Jesus nos ensinou a orar na oração suprema. Ele nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe o que significa isso? Significa que o que está acontecendo agora, nesse exato momento, não é a vontade de Deus, mas resultado de muitas coisas, da malignidade do coração do homem, resultado de tudo aquilo que o homem faz para trazer mal à humanidade. E nesse momento Deus precisa dos seus Elias. E aí o livro de Malaquias, eu quero ler esse texto com vocês, que é o último versículo, os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Eles são muito interessantes, porque os dois últimos versículos do Antigo Testamento, no capítulo 4 de Malaquias, versículos 5 e 6, diz assim: eis que eu mesmo enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, no hebraico, né? Grande e Iarê, assustador dia de Yahvé. Estou usando aqui a versão, deixa eu ver qual é a versão que eu estou usando, que está aqui com essa linguagem, a King James atualizada. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais chumbe, ou seja, se convertam,
se retratem perante seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com cairem, maldição, desgraça. Esse texto ele é um texto muito interessante, porque ele revela muito do que está acontecendo agora nos nossos dias. Ele fala que existe um desnível entre os pais e os filhos. O coração está desassociado. Uma das instituições mais atacadas nessa geração é a família. E quando eu falo a família, eu estou falando da família de um padrão de Deus. Como é o padrão de Deus para a família? E aí Gênesis vai explicar, 2:24, deixará o homem seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Isso é o padrão de Deus. E nesse padrão de Deus a gente tem visto uma destruição desse padrão, na intenção de macular aquilo que Deus criou como supremo, tentando trazer uma ideia totalmente contrária à ideia divina, totalmente contrária àquilo que Deus elaborou, criou, instituiu como família. E nesses dias de pandemia, nesses dias de tribulação, talvez você se pergunte, querido pastor, a gente já está vivendo a grande tribulação? Eu creio que não. Eu creio que isso não é nem o princípio de dores ainda. Imagine nos dias de grande tribulação. Então as pessoas estão apavoradas, desesperadas, e é interessante esse comando, né, mundial, fiquem em casa. O lugar que hoje muitas pessoas têm dificuldade de amar e ficar é a sua própria casa. Nós vemos pessoas que nem sequer têm prazer de estar em casa. Tem gente que quando está longe de casa, não sente saudade de casa. Eu viajo muito e eu amo voltar para casa, para a minha família, voltar para minha casa, para os meus filhos. Amo isso. Por quê? Porque eu entendo que aquele lugar é o lar, é o presente que Deus nos deu. E aí, a minha preocupação nesses dias, as minhas perguntas nesses dias, como é que estão as pessoas que não amam a casa, que não amam o lar, que não amam a família? Como é que elas estão se comportando agora nesses dias de pandemia que tem que ficar em casa? Será que elas estão se tolerando? Eu falei com um amigo dizendo que estão vivendo um grande Big Brother mundial, né? Ali dentro de casa, as pessoas tendo que conviver, se enfrentar, se tolerar. E está sendo um desafio muito grande. Mas nós, como igreja, temos que entender esse tempo. Um dos maiores desafios da igreja é perceber o seu tempo. E o que eu tenho percebido é que Deus está buscando os seus Elias nesses dias. Deus está buscando os seus restauradores. O espírito do profeta Elias. Jesus fala isso em Mateus capítulo 17. Quero ler esse texto com você também. Mateus capítulo 17, o versículo 9 em diante. Os discípulos, versículo 10, os discípulos lhe perguntaram então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Por quê? Ao que Jesus lhe respondeu, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. É o mesmo que Lucas está falando lá em Atos 3, 21, que antes da vinda de Jesus acontecerá a restauração de todas as coisas. Então, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, falando de João Batista, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então, Jesus diz que, assim como na sua primeira vinda, ela foi precedida por um Elias, né, com Elias prefigurado em João Batista, que era o espírito profético que estava ali em João Batista. Esse mesmo espírito profético agora está vindo na nossa geração. Agora não é mais um homem, não é mais um homem só. Agora é o corpo de Cristo, como esse homem espiritual, que esse Elias vai se manifestar. E é interessante você entender que quando Elias se revelou na sua primeira vinda, o que estava acontecendo na terra na primeira vinda de Elias? Havia um homem sentado no trono, seu nome era Acabe, ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, sua esposa, e o espírito que estava sobre eles era um espírito de orfandade. Por quê? Porque Acabe não era um pai para aquela nação. Acabe se comportava
como um homem que era dominado pela esposa, e se espalhou sobre a nação de Israel um espírito de feitiçaria, de prostituição, e se levantaram altares a outros deuses. Então Deus levanta Elias nesse contexto de restauração. E qual é a primeira coisa que os Elias de Deus precisam restaurar na nossa geração? A primeira coisa que os Elias de Deus precisam restaurar na nossa geração é justamente o temor do Senhor. Isso é muito forte. Deus está buscando os seus Elias para restaurar o temor do Senhor. Por quê? As pessoas não temem mais a Deus. Elas têm medo de Deus. E medo e temor são duas coisas diferentes. Deus não quer medo na relação com ele. A prova é que o apóstolo João, na sua epístola, ele diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então a ideia de Deus não é que o homem se relacione com ele por medo, mas por temor. E o que é temor? Temor é uma reverência no coração, o reconhecimento da autoridade dele, de quem ele é, do que ele significa para você, do quanto ele é precioso para você. E a primeira coisa que os Elias de Deus vão restaurar nessa geração, e aí Deus precisa levantar os Elias nesse momento onde as pessoas estão assombradas, apavoradas, e dizer para elas, olha, Deus não está zangado com a humanidade. Deus não está querendo destruir a humanidade, ele nunca teve essa intenção. Se ele tivesse, ele não teria enviado Jesus. A ideia de Deus não é destruir a humanidade, a ideia de Deus é trazer a humanidade agora, nesses dias, ao arrependimento. É derramar o que Zacarias profetizou, um espírito de graça e súplica. Que as pessoas chorem como quem perdeu o primogênito. É isso que o profeta Zacarias fala sobre o espírito. Deixa eu encontrar aqui esse texto, para que você entenda o que Deus está buscando nesse momento. Zacarias 12, versículo 10, quero ler esse texto com você. Zacarias 12, versículo 10, diz assim: mas derramarei sobre toda a casa de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão. Se lamentarão por ele como quem chora a perda do filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. O que Deus quer derramar nesse tempo? E aí eu quero convocar você, Elias de Deus, você, voz profética dessa geração, você nasceu no tempo certo, você é o Elias desse tempo. Quero convocar você a levantar a sua voz, a abrir os céus sobre a sua cidade, a abrir os céus sobre a sua casa, a abrir os céus sobre o Brasil e invocar para que Yahvé, o Eterno, derrame sobre a nação brasileira o espírito de graça e súplica. O que é o espírito de graça e súplica, querido? Olha, é aquele espírito que vem, é isso aí, Roberto, meu querido pastor Roberto Damis Fábio, isso mesmo, Romanos 8,19, a criação anseia ver a manifestação dos Elias de Deus, dos filhos de Deus. Hoje o Elias, o espírito profético de Elias não está sobre um homem só, não tem o profeta é Cristo. O espírito profético de Elias está sobre todos os filhos de Deus que se manifestarem agora. E eu quero convocar você, Elias de Deus, a tocar o shofar. O que é tocar o shofar? Não é somente pegar o chifre do carneiro, do antílope, como se faz, e tocar, não, eu faço isso, eu sei tocar shofar, mas a sua voz é o shofar de Deus, você é o shofar de Deus, é você levantar a voz sobre os céus da sua rua, é você levantar a voz sobre os céus da sua casa, é você levantar a voz sobre os céus da sua cidade, sobre os céus de Salvador, levantarmos a nossa voz profética e declarar que venha o teu reino, que o Espírito Santo derrame sobre Salvador, que o Espírito Santo derrame sobre o Brasil o espírito de graça e súplica, para que as pessoas sintam suas culpas, seus pecados, e elas chorem como quem perdeu o primogênito. Essa é a ideia de Deus, levantar os Elias dessa geração. Para quê? Para restaurar primeiro, em primeiro lugar, o temor do Senhor.
O temor do Senhor havia se perdido na geração do primeiro Elias. O temor do Senhor havia se perdido na geração do segundo Elias, de João Batista. As pessoas jamais não temiam, elas eram religiosas. A gente viu isso acontecer no Brasil, um crescimento avassalador do evangelho, mas um evangelho sem temor, um evangelho de irmãos atacando irmãos, um evangelho de pastores atacando pastores na internet, um evangelho de pastores expondo o pecado do outro como se fosse vitória, um evangelho de pessoas que estão brincando com Deus, que estão olhando para Deus como uma figura patética, que estão olhando para Deus como uma figura que não mede o que a gente faz, como se o que a gente fizesse não tivesse sentido. E aí Deus está levantando a geração dos Elias dele. Você é o Elias da sua cidade, você é o Elias da sua rua, você é o Elias da sua casa. E agora está na hora de você fazer o que Elias fez. O que Elias fez? Ele restaurou o temor do Senhor. E como foi que ele restaurou o temor do Senhor? A primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar do Senhor. Ele tomou as 12 pedras, representando cada tribo de Israel. Nessa época Israel estava dividido, reino do norte, reino do sul, já não era mais 12, agora eram tribos divididas. Elias não respeitou a divisão e a gente tem que acabar com essa divisão da igreja, irmãos. Pastor A, pastor B, pastor C, igreja tal, igreja B. Precisamos restaurar o altar. Aquela restauração daquelas 12 pedras colocadas ali representa a restauração da unidade da igreja. Porque se a igreja não se unir, queridos, se a igreja não entrar em unidade, coisas piores virão, porque a responsabilidade não é do mundo, a responsabilidade é da igreja. Foi para a igreja que Yeshua disse que entregou as chaves do reino dos céus. É a igreja que fecha, é a igreja que abre, é a igreja que decreta os tempos, é a igreja que estabelece os tempos. Então os Elias de Deus, Elias restaurou o temor do Senhor, restaurou a adoração, a unidade e restaurou a família, o espírito de família. Quando Elias chega na casa daquela viúva, ele se torna ali como um instrumento de Deus de restauração naquela casa. Aquela família tinha perdido. Ali estavam duas classes de pessoas que o Senhor adota como seus, órfãos e viúvas. A minha pergunta nessa geração, Elias de Deus, você que está aí, como é que vai ficar os órfãos da nossa geração? Aqueles que vão perder seus pais nessa pandemia? Como é que vai ficar as viúvas da nossa geração? Como é que vai ficar as pessoas da nossa geração? E aí os Elias de Deus são pessoas que visitam os necessitados com a unção de milagres. Eles visitam para trazer a restituição, eles visitam para trazer o tempo novo. E Deus está levantando essa geração. Você é o Elias da sua geração. Abra sua boca, libera sobre os céus o decreto. Senhor, derrama o espírito de graça e súplica. Senhor, traz arrependimento sobre o Brasil. Traz arrependimento. Traz arrependimento. Não fica clamando por juízo, não, porque juízo é questão divina. Deus traz o juízo quando não tem um Jonas. Quando o Jonas quer fugir, Deus vai lá, traz o Jonas de volta, mas a ideia de Deus não é destruir. A ideia de Deus é restaurar. A ideia de Deus é resgatar o homem, trazendo ele de volta para o seu lugar, que é debaixo do governo e da autoridade do Eterno. Então, Elias de Deus, mulheres, ser Elias de Deus não é só para os homens não, mulheres de Deus, você também é Elias de Deus da sua geração. O nome Elias significa só o Senhor é Deus, por isso que ele restaurou o temor primeiro. Precisamos declarar que só o Eterno é Deus, só Yahvé é Deus, e declarar isso clamando sobre os céus da nossa cidade. Faça isso pela manhã, pela tarde, pela noite, sai na rua, coloca a cara na janela e profetiza sobre a sua cidade, assim como Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Libera a palavra profética, libera a palavra que vai transformar uma geração. Eu creio que o Covid-19 vem com um despertamento para a igreja, mas não vem para nos assombrar não. Estou de boa, não estou assustado, estou tranquilo, estou na fé. Como é que você está, pastor? Com medo? Não, não tenho medo. A única coisa que pode me acontecer, se acaso eu tivesse a doença, o vírus me pegasse, não vai me pegar porque eu estou blindado pelo sangue, estou guerreando em Jesus. Mas se acontecesse, o máximo poderia ser uma experiência de milagre e cura. Mas se não acontecesse uma experiência de milagre e cura, a morte para mim não é prejuízo. Eu tenho certeza que eu já cumpri um dos papéis principais da minha geração, que foi edificar a minha casa, os meus filhos. Eu estou deixando
para o Brasil, eu estou deixando para o futuro da minha nação 5 filhos que conhecem a Jesus, que têm temor de Deus no coração. Meu ministério não é bem sucedido pelo tanto de pessoas que tem na igreja, mas pela casa que eu edifiquei. Então você, querido, que está aqui me ouvindo, você que está aqui, você é o Elias da sua geração. Deus está buscando seus Elias agora. Quando é que Deus levanta os Elias? É no tempo da crise. Quando é que Deus levanta a voz profética? É no tempo que o povo se distanciou de Deus. Vamos chamar o povo de volta, mas a gente não vai chamar, não é repreendendo o povo, não é dando bronca no povo, não é dizendo, aí a mão de Deus agora vai pesar, aí agora Deus vai, ó. Não, esquece isso. Vamos fazer o que Zacarias falou aqui, Zacarias 12:10. Vamos clamar por um espírito de graça e súplica. Vamos clamar para que o Eterno abra os céus e derrame esse espírito que vai compungir o coração das pessoas e elas vão entrar em arrependimento. Elas não vão ficar com medo de Deus não, porque Deus não quer ninguém com medo dele não. Deus não quer ninguém com medo dele. Deus quer pessoas que o temam. E temor não é medo. Temor no sentido hebraico da palavra é respeito, é reverência. E Deus está restaurando o temor ao seu nome. Está restaurando na nossa geração. Você é o Elias de Deus da sua geração, viu? O Eterno conta com você. E você é voz profética na sua cidade. Você é atalaia, não se cale não. Está dentro de casa, profetiza sobre os céus da sua cidade. Profetiza sobre os céus, né, de Tapetinga, Silvana Mancuso. Profetiza aí sobre os céus de Salvador, você daqui de Salvador, Tarcísio. Profetiza sobre os céus de Dário Meira. Profetiza sobre os céus de São Paulo, os amigos de São Paulo, do Rio de Janeiro que estão nos assistindo agora, os amigos da Colômbia. Se levante como Elias de Deus nesse tempo. Não fica sendo profeta do terror, não. Já tem terrorista demais. Porque Deus agora vai destruir todo mundo. Já tem muito terrorista. Somos os Elias da nossa geração. Somos os Elias que chegaram para esse tempo. Na primeira vinda de Jesus, João Batista foi o Elias que Deus levantou. Agora não vai ser um homem não, agora vai ser uma companhia. Agora vai ser uma geração de filhos de Deus, sem face, anônimos. Vão usar as plataformas digitais, vão aparecer, mas vão aparecer assim, ó, escondendo o rosto, para que a glória do Eterno brilhe e você entenda que esse é o tempo em que Deus levantou você com um propósito. Você não está aqui por acaso, não. Você está aqui porque o Eterno quer mudar o Brasil. Não quer mudar só o Brasil, quer mudar as nações, quer mudar os países, quer trazer o Brasil de volta ao arrependimento, quer fazer o Brasil entender o seu lugar nesse tempo profético, os pastores do Brasil. Vamos parar de brigar, gente, vamos parar de ficar falando, porque fulano fechou, fulano não fechou a igreja. Isso é que o inimigo quer. Irmão, respeita a fé do outro. Se não fechou, tem fé para ficar aberto, glória a Deus. Se fechou, glória a Deus também. O que a gente não pode fazer agora é cair na cilada da Globo Lixo. É cair na cilada dessas empresas manipuladoras que ganham dinheiro com o caos. Tem gente que está querendo que a coisa piore, sabe por quê? Porque notícia ruim dá dinheiro. Sabia disso? Notícia ruim dá lucro. Dá audiência a notícia ruim. Eu não dou audiência para más notícias. Eu não publico no meu Face. Não divulgo nas minhas redes sociais. Quantos morreram, quantos deixaram de morrer. Não estou ignorando a dor das pessoas. Pelo contrário, eu falei aqui que eu estou de luto desde a primeira morte por meio do Covid. Eu estou de luto. Mas eu não dou audiência para aquilo que o diabo quer. Você e eu, Elias da nossa geração, você é chamado, sabe para quê? Para ser portador de boas novas e profetizar fé. Então, nesses dias, queridos, nesses dias, Deus está buscando os seus Elias, uma geração que vai restaurar o temor do Senhor, que vai restaurar a adoração ao Senhor, que vai restaurar a unidade da igreja, onde a igreja tem que parar de brigar e os pastores têm que entender que agora nós estamos lutando contra um inimigo comum. Não tem inimigo, o diabo, o diabo. Aí a gente se preocupa mais com o Covid, esquece que há sempre uma ação satânica por trás disso. E acima de tudo, Deus quer restaurar o temor dele no meio da família, convertendo o coração dos pais aos filhos
e o coração dos filhos aos pais. O respeito precisa voltar à casa. Os filhos precisam voltar a temer os pais. Não ter medo, temer, respeitar. E Deus precisa levantar a geração desses Elias. Porque se não houver restauração na família, se não houver corações convertidos, a terra vai continuar sendo ferida com maldição. É o que o livro diz. Se não houver alinhamento de coração na família, a terra será ferida com maldição. Então a culpa é de quem? A culpa é da China. Da China o quê? É igual culpar os judeus pela morte de Jesus. A culpa é dos judeus que mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Foi os meus pecados, foi os seus pecados. O que está trazendo a catástrofe, a destruição por meio do Covid, não é a China. A China cometeu erros, cometeu erro de ocultar, cometeu erro de esconder dados, cometeu os erros. Sabe-se lá motivado por quê, ou por qual intenção. Mas, assim como a gripe não era espanhola, assim como a gente não pode dizer que o ebola é africano, nós temos que olhar para nós agora, temos que olhar para nós, igreja. E você, igreja, você que é igreja, tem que olhar para você. Como é que está seu coração com a sua família? Está alinhado? Como é que está a sua relação com seus pais, com seu esposo? Como é que está a sua relação? Então Deus precisa levantar os Elias dessa geração. E você é Elias dessa geração. Então profetiza Zacarias 12:10. Vamos fazer isso essa semana? Vamos combinar? Fazer isso essa semana? Hoje é segunda-feira, vamos fazer isso essa semana? Pega aí na sua Bíblia, aí, Zacarias 12:10. Profetiza, Senhor, derrama sobre o Brasil o espírito de graça e súplica, o espírito de arrependimento, que as nações chorem como quem perdeu o primogênito. Não estou dizendo, não estou profetizando morte de primogênito, não. O texto diz que as nações vão chorar como quem perdeu o primogênito. E vão olhar para aquele a quem eles feriram, a quem eles transpassaram. Nossos pecados transpassam Yeshua novamente. Nossas brigas como igreja, nossa desavença, o corpo lutando contra si mesmo, pastor falando mal de pastor, uma coisa feia, usando o espaço e a publicidade que tem para se defender de acusação, e o outro mais errado ainda acusando. Vamos parar com isso, vamos deixar de ser meninos na fé, vamos agir como profetas da nossa geração, olhando para todo mundo, tendo cosmovisão, tirando a visão do nosso umbigo e colocando a visão no reino de Deus, nas pessoas, porque tem uma geração aí que está morrendo nas ruas de frio, nos dias do corona. Tem uma geração aí que está sem ter o que comprar, o que comer dentro de casa. E os pastores estão brigando. Porque fecha, porque não fecha, coisa e tal. Nós precisamos dos Elias da nossa geração. Deus conta contigo, viu? Deus conta com você, voz profética. Usa a tua voz para edificar. Usa a tua voz para liberar palavra profética. Libera a palavra de vida, que os céus se abram com arrependimento, que o Senhor derrame sobre a nação brasileira, desde o maior até o menor, o espírito de súplica e arrependimento, que o Senhor derrame desde aqueles que estão no poder até aqueles que estão lá na zona mais baixa da sociedade, um espírito de graça e súplica, que vejamos as pessoas chorando na rua não por medo de morrer, mas porque transgrediram contra o Senhor e precisam voltar. Covid-19 é um sinal para esse tempo profético que Deus está trazendo. Se levante, Elias de Deus. Deus conta contigo. Que Deus te abençoe. Vamos encerrar nossa live. Divulga isso aí. Assiste na sua sala de vídeo, compartilha com seus contatos. Vamos espalhar uma mensagem edificante? Chega de espalhar catástrofe, chega de notícia ruim. Você não é mensageiro de más notícias, não. Deixa as más notícias para o ímpio dar. Você é mensageiro de boas novas e você é mensageiro da fé. Beijo no coração. Amanhã, 8 da manhã, estou de volta. E vamos falar sobre blindagem emocional. Já falar blindagem emocional e entrar nesse tema. Amanhã, 8 horas da manhã, se que quiser assistir, depois a gente vai mandar para o nosso canal no YouTube. Não assinou ainda o canal no YouTube? Assina o canal no YouTube. Estamos com o desafio de chegar a 30 mil inscritos até o final de abril. Então, conto com você aí para divulgar o nosso canal. E tem sido bênção.
devocional 5 minutos com Deus que a gente tem feito, tem sido bem. Só agradecer a todos aí que estiveram conosco nesse momento de live. Muita gente participou, muita gente entrou, saiu, ouviu um pouquinho, não importa. Se você passou por aqui, que Deus em Cristo te abençoe e lembre-se, Ele conta contigo como Elias nessa geração. Deus te abençoe, graça e paz.